Olá a todos, tudo bem? Quem fala aqui é Rafael Ledo. Nosso primeiro vídeo aqui de 2021, retomando nossos vídeos aqui. Hoje, nesse primeiro vídeo, a gente vai abordar três aspectos que quem está trabalhando com a ferramenta às vezes tem dificuldade. Então, vamos dar 3 dicas de como resolver 3 probleminhas ou, sei lá, 3 dúvidas que as pessoas têm, tá? Quando estão trabalhando no Revit. A primeira delas, nós vamos usar 2 arquivos para explicar essas 3 dúvidas, tá? A primeira delas se refere ao SunPath, que é essa rosa dos ventos que você liga e desliga aqui embaixo nas propriedades aqui, tá? Muitas vezes acontece a seguinte situação, ó. Eu tenho meu círculo com meu sol, só que eu tenho uma modelagem bem grande e esse círculo ele não está cobrindo toda a área. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma edificação aqui, não estaria pegando a sombra, né? Não estaria pegando o sol nem a sombra. Então, eu preciso mudar. Esse círculo ele tem uma configuração. Você clica nele e você pode vir aqui em propriedades e mudar o tamanho dele. Eu posso diminuir, eu poderia colocar aqui 100%, ó, 100%, e posso clicar aumentar. O problema é que se eu digitar, por exemplo, um valor alto para pegar toda essa área do terreno, como por exemplo 1000%, ó, ele avisa que não dá, que o limite é 500. E se eu colocar 500, eu não vou conseguir atingir aquilo que eu quero, que é que esse círculo pegasse por fora do meu terreno modelado, tá? Como é que resolve isso, tá? Primeiramente é preciso dizer que o que limita o diminuir e o aumentar, no caso aumentar, né? Que limita o aumentar desse círculo é a caixa de corte, tá? Então ela não está aparecendo aqui, ela está oculta, né? Ela está desligada na verdade. Então aqui em propriedades, ó, eu tenho caixa de corte, eu ligo. Então é ela que é um limitador, tá? Então na verdade é a caixa de corte que determina. Então, e a caixa de corte ela está totalmente relacionada, tá? Ela está totalmente relacionada com o que está modelado. Então sempre o programa coloca, ó, a caixa de corte em volta do que está modelado. Então se eu desligar a caixa de corte aqui, ó, tá? Desliguei ela e modelo algo, parede. Então eu posso colocar uma parede aqui, ó, tá? Se eu ligar a caixa de corte, puxar até mais a parede, puxar a parede um pouco mais para cá. Se eu ligar a caixa de corte, ela já vai ter outro tamanho, ela já vai ocupar uma área maior. Então se eu ligar aqui, ó, já está maior. Tá? Então é isso que delimita a expansão do círculo, tá? Então como é que a Autodesk recomenda que você aumente esse círculo, tá? Ela recomenda que você pegue, tá? Vou ligar aqui a caixa de corte. Ela recomenda que você pegue, clique, primeiro você aumente a caixa de corte. Só que aí o que acontece? Se você fizer isso aqui que eu vou mostrar agora, ó, eu pegar, aumentar a caixa de corte, como a Autodesk recomenda. Depois a Autodesk recomenda que eu clique em cima do círculo, com o botão direito e chamar ajustar ao modelo. Ó. Se eu clicar, ó, nada aconteceu, continua estando 500 aqui. Se eu digitar 1000, não vai aumentar. Tá vendo? Então, se você simplesmente seguir o que está ali, eles recomendam, não vai dar. Então, você vai ter que fazer aí que tem uma manhãzinha, tem um detalhezinho, como é que você vai resolver isso. Que eu vou explicar agora. Realmente, você pegar e clicar no círculo, botão direito e ajustar no modelo, funciona. Mas aí que vem a questão, ela só funciona com a caixa de corte já desabilitada. Então eu teria que fazer isso com a caixa de corte desabilitada. Com a caixa de corte desabilitada, se eu vim aqui com o botão direito ajustar o modelo, nada aconteceu de novo. Por quê? Porque quando você desliga a caixa de corte e você liga de novo, ele vai de novo circunscrever aquilo que está modelado. Ó, tá vendo? Eu tinha colocado maior, desliguei, liguei e está menor. Pode reparar, ó. Vou botar desse tamanho. Ó. Desliguei, liguei. Então ele sempre vai pegar os limites do que estiver modelado. Então por conta disso, você vai ter que fazer o quê?
resolver definitivamente essa questão. Então nós vamos ter que fazer o seguinte. Eu vou pegar, nem preciso ficar mexendo na caixa de corte, desligo ela. Faço mesmo uma parede longe. Eu já sei que a caixa de corte, isso nem está aparecendo para mim, mas automaticamente ela já mudou de tamanho. Ó, isso nem está ligado, mas ela já está com um tamanho maior. E com ela desligada agora, aí sim eu venho aqui, botão direito, ajustar ao modelo. Ó. Aí agora sim, ó, ele aumentou bem grande o círculo do Sol. Está por fora, até ficou grande demais. Mas aí diminuindo não é problema, né? Eu posso clicar aqui, ó, tá 500%, eu posso botar 50%. 100, no caso, mínimo 100. 100. Então, isso aqui eu posso estar ajustando, tá? 100 ficou, não pegou tudo, bota 200. Ó, agora pegou todo o meu terreno, tá? Então é isso, tá? Então tá aí a dica. Vocês vão ter que alargar. Depois de feito isso, essa parede foi criada, pode apagar. Você pode fazer isso para que o Sol cubra toda a área do teu projeto, tá? É uma dúvida que sempre vem por causa daquele limitador, certo? Isso que eu fiz para expandir também depois vai servir para retrair, tá? Lembra que o limite é a caixa de corte, mas ela tem que estar desligada para você clicar com o botão direito e ativar. Tá? Vamos agora à dica número 2, tá? Neste arquivo aqui nós vamos falar da dica número 2. Qual que é a situação? Qual que é o problema agora? O problema é o seguinte, eu coloco as áreas e não aparece o nome, tá? Então, por exemplo, eu clico aqui em ambiente e coloco o ambiente, ó, clico em modificar, ó, o ambiente foi colocado, mas não tem o nome, tá? Ó, tá sem o nome. Eu vou dar um tab aqui, ó. Ó, aqui tá, mostra que foi colocado o cálculo do ambiente todo, mas cadê o texto, tá? Quando isso ocorrer como vocês estão assistindo, tá? Não tem uma só causa, pode ser várias causas. Tá? Eu vou citar pelo menos 3 coisas que vocês vão ter que verificar. E a chance de ser uma dessas 3 coisas é bem grande. Tá? A primeira coisa que vocês vão verificar, que é o mais básico, é o seguinte. O mais básico de todos é o seguinte. Quando vocês clicam em ambiente, tá? Você tem aqui a família. E quando você abre, você tem os tipos. Ó, tá? Então, tem alguns tipos que não vêm, às vezes, com um texto, ou vem com uma parte só de texto. Então, às vezes, você pode estar trabalhando com um template que tem uma opção que não tem os textos que você imagina que vai ter. Então, a primeira coisa seria essa. Você verifica os tipos que tem aqui. Tá? Feito isso, a segunda verificação que você tem que fazer quando você clica no comando ambiente, você tem que ver se este botão aqui, ó, chamado identificar na colocação, tá, ele está apertado ou não. Se ele não estiver apertado, ele só vai colocar, ele não vai colocar o texto com o nome área. Então, ó, você tem que estar com ele apertado na hora de colocar. Tá? Então, essa é a segunda coisa que você vai verificar. Ó, agora, você está vendo que nesse caso aqui já está aparecendo. Ó. Tá. Mas tem uma terceira situação que pode ainda não estar aparecendo, que é comum, já aconteceu várias vezes, nome e texto. Você coloca o ambiente e nome e texto. Que é o seguinte, toda vista tem um controlador que mostra o que vai aparecer ou não vai aparecer nessa vista. Fica aqui em vista, visibilidade gráficos, ou o atalho VG. Tá? Presta bastante atenção que essa janela, ela não é uma janela única para tudo, ela é uma janela que serve para cada vista. Tanto que está escrito aqui em cima. Aqui controla a visibilidade e a sobreposição de gráficos, ou seja, o que vai aparecer ou não, por térreo. Então imagine vocês que tem uma caixa dessa para cada vista. Então se eu clicar aqui em corte A, eu venho aqui em VG, ó, agora essa aqui é que controla o que aparece no corte. E aí sucessivamente, até a vista 3D fechada, cada vista tem uma janela dessa. Tá?
Tanto que você pode também, em vez de ir por vista, visibilidade gráfica, você pode ir pela propriedade da vista também. Ó. Então vou clicar, vou dar um exemplo, outra vista aqui, uma fachada sul. Ó, eu clico fora, ó, aqui tem a visibilidade, editar, ó, vai para a mesma caixa, fachada sul. Então vamos voltar lá então para aquela planta. Então o que que acontece? Acho que era outra aqui. Inferior 2. Pode ser essa aqui. Não, térreo mesmo. Então o que acontece? Ah, não, é que eu estou em planta de área. Desculpa. Aqui. Então, o que ocorre? Lá no VG, vou apertar aqui VG, dessa vista que controla, eu tenho tudo que são as visibilidades dessa vista. Tá? E aí, como é que funciona essa caixa? Você tem, então, 5 pastas, cada uma controlando a visibilidade de aspectos diferentes. Então, categorias de modelo vai controlar o que é visível e o que não é visível do que é modelado em 3D. Então, tudo que é 3D está aqui. Ó, tá? Então, se eu tirar, por exemplo, aqui, parede, ó, parede, o que eu estou falando? Que eu não quero que apareça a parede nessa vista, e só nessa vista. Ok. Ó, sumiu as paredes. Tá? Então volto lá, VG. Vou ligar de novo as paredes. E aí, continuando. Além disso, de mexer com a visibilidade, eu tenho também como é que eu quero que essa parede apareça, com relação às suas linhas que estão em corte ou estão em vista. Também controlo isso. Além de eu controlar tudo que é 3D, eu ainda controlo tudo que é 2D, que é a categoria de anotação. Então aqui tem símbolo de norte, símbolo de corte, símbolo de elevação. E é aqui que está os textos dos ambientes. Tá? Então vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos lá, VG novamente. Então está ali, eu dei um zoom. Ó. Então ali é o texto dos ambientes. Então se eu vier aqui em categoria de anotação e tirar ou desligar a visibilidade do identificador de ambiente, ó, ok, também não vai aparecer. Então, mesmo que agora eu venha aqui e coloque o ambiente, está ligado, não vai aparecer. Aqui deu uma sobreposição, vou pegar outro ambiente. Ó, tá? Coloquei, ó, cadê o texto? Não tem. Então, o motivo agora é outro. Terceira coisa que tem que verificar é se na visibilidade, em categoria de anotação, não está desligado tudo ou o identificador de ambiente. Tá? Agora apareceu o texto e a área daquele que eu coloquei. Então verifiquem esses 3 aspectos. Fechando essa segunda dica, às vezes você vai trabalhar sem querer, você pega e faz isso aqui. Ó. Na verdade, eu deleto. Sem querer, eu deleto o texto. Aqui ainda continua o analisador de área. Tá? Então não tem problema, tá? Assim, por algum motivo vocês não precisam apagar novamente. E colocar de novo a área. Tá? A área está aqui, ó, estou dando tab, ó, apertei X, aqui está o calculador de área. Só foi apagado o texto e a área. Então você faz o quê? Você vem aqui em arquitetura, vem identificar ambiente, ó, identificar ambiente, clica e volta lá e coloca novamente. Tá? Sem problema nenhum. Não precisa ter que refazer. Tá? Então essa é a segunda dica, uma dúvida que sempre bate muitas pessoas, tá? Que é quando não aparece o texto do comando ambiente. Muito provavelmente vai ser um desses 3 aspectos que eu apontei. Vamos agora então para a terceira dica desse vídeo de hoje. Tá? A terceira dica é a seguinte: eu coloquei os ambientes, mas eu gostaria também que tivesse calculado o volume, ou porque eu vou fazer um projeto que importa o volume, eu quero saber para a questão de ar-condicionado, ou é um projeto ligado a um auditório, e para cálculo de reverberação, para projeto de auditório, você tem que conhecer o volume para poder fazer análise de reverberação, a questão acústica. Aí você faz uma tabela de ambiente, que tem aqui, ó, uma tabela de ambientes. Tá? E acontece esse problema aqui, ó, tá? Aparece em volume, não calculado, não calculado, não calculado. Não está calculando o volume. Aí você olha nas fachadas e nos cortes, você passa o cursor, ó, tá lá, ó, tá marcado lá com X os ambientes. E eu fiz aqui propositadamente, eu fiz aqui em fachada para mostrar que
Quando você coloca o ambiente, ele é em 3D, então ele tem também uma altura. Tá, ó. Então você pode colocar na altura do teu ambiente certinho para ele calcular o volume. Mas mesmo assim, está tudo certo, está no limite correto e não está aparecendo. O motivo ele é o seguinte. É isso aqui. Em arquitetura, deixa eu voltar ali para a vista. Vou voltar ali para a vista térrea. Aqui em arquitetura, ó, quando você vem aqui em ambiente e área, tem uma flecha. Tem uma flecha que você abre. E aqui ó, eu tenho cálculos de área e volume. Aí você aperta aqui, ó, tem uma configuração aqui. E às vezes, depende do template, o arquivo que você pegou, está escrito aqui, ó, cálculo de volume. Volumes são calculados nas faces de acabamento, tá, somente para calcular a área. Porque está escrito aqui mais rápido. Então para o programa é mais rápido, é menos pesado calcular só a área. Só que você fica sem informação, então você tem que passar por debaixo, áreas e volumes. Tá? Aqui também você pode definir qual que é o limite onde vai calcular, porque às vezes geralmente é no acabamento, na face da parede do reboco, por exemplo. Mas se você quer calcular área e volume pelo centro da parede, pela camada do núcleo, você pode trocar isso aqui. Então era só isso, ok. Aí você vem aqui, ele apareceu aquele aviso, por quê? Porque eu tenho que arrumar na fachada a sobreposição. Então assim, vocês olhem, em corte também dá para ver isso, tá? Você tem que evitar a sobreposição de um nível para o outro. Vou abrir um corte aqui, só para vocês verem isso. Tá? Então aquele recado que apareceu, isso aqui, ó. Quando você vai colocando, ó, você tem, ó, sobreposição. Então este aqui, ó, vamos supor, é um ambiente, um mezanino. Ele tem o volume dele. E este de baixo está cruzando o de cima. Então isso aqui não pode acontecer. Então cada ambiente tem a sua própria altura de volume. Tá? Então aquele aviso amarelo que apareceu é sobreposição de volume. Tá? Então vamos ver aqui na tabela. Ó, já está calculado todo o volume. Ok. E com isso a gente fechou aqui o problema aqui. Ó. Tá? Aqui embaixo tem que limpar, porque aqui o problema é outro. Tá? Tem que limpar a tabela toda e recolocar. Porque está faltando informação. Às vezes está dando limite, uma coisa. Mas aqui nessa principal está tudo certo aqui, o cálculo de volume. Então essas são as 3 dicas que a gente deixa essa semana na retomada dos vídeos agora em 2021. Valeu!